Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Então você que começou essa campanha, não deixe de vir na próxima quarta-feira, porque Ele vai completar a obra dele na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! E falar de vencendo as batalhas, povo de Deus. Que tema, viu, pastor? Muito forte, porque todos os dias nós temos algo para vencer, sim ou não? Sim, nós temos batalhas na mente, nós temos batalhas espirituais, nós temos batalhas físicas, não é verdade? Todos os dias nós temos algo para vencer na nossa vida. Mas o Senhor, Ele tem nos dado estratégia. Glória a Deus. Eu sou a pastora Edgé, todo mundo me conhece? Glória a Deus. Meu lindão, pastor filho, foi ministrar lá na casa de Deus. E é assim, a gente ama servir ao Senhor, né? Ele bota para ali, bota para lá, e a obra dele vai se completando na nossa vida, vai se completando na vida daquele que obedece ao Senhor. Glória a Deus. E a irmã Leia abriu o culto no livro que eu vou pregar, Efésios 6. Aleluia. Porque falar de batalha espiritual, se a gente tiver o discernimento da palavra, nós vamos primeiramente lá em Efésios nos equipar, né, como soldados de Cristo, para enfrentarmos as batalhas. A gente vai buscar o poder em Deus, porque de nós não sai nada, vem do alto para nós. E aí, depois de equipados, nós estamos preparados. Aleluia, porque o soldado, ele não fica ali, ó, mãos para trás, braços cruzados, olhos fechados, ele fica equipado, atento ao que vai acontecer. Nós precisamos estar vigilantes, porque a vitória é garantida. Quem vigia não cai. Quem vigia, a vitória é certa, amém? Glória a Deus. Então, fortalecidos em Deus para vencermos as batalhas. Aqui já está dizendo tudo. Nós só somos fortalecidos através do Senhor. E precisamos aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador para nos fortalecer em Deus. E a armadura de Deus, ela é tomada, a gente toma a armadura para nós, a gente se reveste da armadura quando nós temos consciência de quem é Jesus Cristo de Nazaré na nossa vida. Quando nós confessamos o Senhor como nosso Salvador, nós teremos a autoridade de nos apropriarmos da armadura de Deus e sermos mais que vencedores. Aleluia? Então nós vamos ser fortalecidos em Deus para vencer as batalhas. Não há como ser vitorioso se não nos fortalecer em Deus. Eu não posso confiar no meu esposo. Eu vou vencer porque eu estou fortalecida no pastor filho. Eu não posso me fortalecer no pastor Lucas, né, que é um homem de Deus, é mestre da palavra. Mas eu preciso me fortalecer em Deus, porque aí toda barreira vai cair por terra e a nossa vitória vai chegar na nossa vida, na nossa casa, no meio dos nossos. Somente fortalecidos no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. O Senhor é bom em todo tempo. E fortalecidos em Deus para vencermos batalhas, nós precisamos estar preparados. A gente aceita Jesus, mas há um convite especial. Venha como tu estás, mas eu preciso trazer para a luz o meu passado, eu preciso trazer para a luz as coisas que eu fiz, eu preciso andar na luz para eu poder vencer as batalhas. Esse convite, ele é muito especial. Quantos de nós já enfrentamos grandes batalhas que pareciam intermináveis?
parecia que seria o fim. Mas olhando para você, e eu olho para mim, eu vejo a potente mão do Senhor nos guiando todos os dias. A potente mão de Deus nos arrancando de nós mesmos, das nossas escolhas, para que a gente seja mais que vencedor. Então nós carecemos e dependemos totalmente do Senhor. Não se engane. Não é o título, não é a profissão, não é a faculdade, é o Senhor quem vai nos dar a vitória. É o Senhor quem vai nos dar a vitória. E eu consigo olhar para homens e mulheres vitoriosos aqui nessa noite. Para homens e mulheres que decidiram se equipar com a armadura de Deus para vencer as batalhas diárias da vida. Eu e você precisamos estar equipados pelo Senhor. Aleluia. Então abra a tua Bíblia aí em 2 Timóteo. 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica na graça que há em Jesus Cristo. Lá no 7 diz assim: considera o que eu te digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Aleluia! Aqui é Paulo falando a Timóteo, trazendo exortação, ensinando ele, diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica na graça que há em Jesus Cristo, considera tudo que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. O Senhor vai dar entendimento para você, por que você está passando por essa batalha, por que você está enfrentando essa luta. Você precisa fortificar-se na graça, e a graça só vem através de Jesus Cristo de Nazaré. E às vezes a gente está lutando, a gente fala de todo mundo, e a gente não entende por quê. Não tem buscado entendimento no Senhor. Na palavra dele. Na palavra dele. Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe, isso não é para a gente usar de vãs repetições. Isso é uma convicção que esse homem de Deus passa para nós através da palavra do Senhor. Eu posso todas as coisas. É no Senhor que eu posso todas as coisas. É através do Senhor que eu vou vencer todas as coisas. Mas eu preciso buscar entendimento na palavra de Deus. Eu preciso buscar fundamento na palavra de Deus. Porque com Ele a vitória é certa. Aleluia! Então considere o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Considere o que o Senhor tem falado através dos anjos dessa igreja. O pastor Lucas e a pastora Patrícia tem sido instrumento vivo nas mãos do Senhor para te ajudar a vencer as batalhas. Tem sido aqueles anjos que têm instruído, inculcado a palavra do Senhor nas tábuas do teu coração. Deus levantou esse povo aqui nesse lugar para te ajudar a vencer as batalhas. Mas você precisa buscar entendimento na palavra, porque quando sair da boca dos teus pastores, dos teus líderes, tu não vai endurecer o teu coração, nem vai murmurar, nem vai fazer cara feia, porque tu tem entendimento do que tu pediu no secreto, e Deus vai usar eles para te ajudar a vencer. E muitas vezes a gente endurece o coração, a gente faz cara feia, e Deus está usando os anjos. Povo de Deus, tem vitória para aquele que crê. Tem vitória para aquele que vai para a presença do Senhor. Tem vitória. Tem vitória.
Se a gente buscar com todo o nosso entendimento, nós vamos vencer. Aleluia! Glória a Deus! Vamos lá para Provérbios. Glória a Deus, Deus é bom em todo tempo. Aleluia! Aleluia! Provérbios 24, 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares fraco na peleja, a tua força será pequena. Mas se tu confiar de todo o teu entendimento, de todo o teu coração no Senhor, tu serás mais que vencedor. Sabe, às vezes a gente fraqueja diante das batalhas. E muitas coisas, o Senhor está nos testando. Deus tem propósito na dor também. Deus tem propósito na dor. Foi no momento de dor extrema na minha vida que eu fui sacudida para crer mais ainda no Senhor. Sabe quando vem o dia mau, que parece que até o que tu está respirando te incomoda, traz peso? Quantos já sentiram isso? Quantos já viveram isso? Não é verdade? Parece que não rende o dia, parece que nada varre a casa e não termina. Sabe, tem situações que eu e você enfrentamos para que a nossa fé seja aguçada, seja renovada. Aleluia! Eu não posso mostrar fraqueza no dia da angústia, porque a gente alimenta o inimigo das nossas almas. Eu preciso é fugir da aparência do mal, correr para a presença do Senhor. Pastor, e eu não posso mais chorar, eu não posso. Pode, chora com a pessoa certa, vai para a presença do Senhor. Sabe, conversa com a pessoa certa. E às vezes a gente está emprestando os ouvidos para as pessoas que a gente até sabe muitas vezes o que nós vamos ouvir. Mas como a gente quer o ego alimentado por aquilo que vai trazer alegria ao meu coração, alimentar a minha carne, eu acabo mostrando as minhas fraquezas. E o inimigo, ele traga. Cuidado, cuidado. Ande equipado. Nós precisamos ser conhecidas pelo inimigo das nossas almas. Ele precisa saber que eu e você dependemos totalmente de um Deus todo-poderoso, vivo e eficaz. Ele precisa saber que você carrega o poder de Deus na tua vida. Ele precisa saber que o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Sabe? E às vezes a gente está aqui, quietinha, recuando, mostrando fraqueza diante da angústia. Povo de Deus, nós não precisamos e nem devemos ter medo de enfrentar as batalhas, porque não sou eu, é o Senhor quem peleja por nós. Não é você, é o Senhor. Se a nossa confiança estiver em Deus, pode até doer, mas a vitória é certa. Aleluia! Pode até chorar, mas a alegria vem pelo amanhã. Então se fortaleça no Senhor, na palavra dEle. Esteja de prontidão, porque quando o Senhor disser, te levanta, Leia,
Te equipa, minha filha, porque eu tenho um lugar para você ir. Tem pessoas ali que o inimigo está quase ceifando a vida, mas vai chegar uma mulher de Deus com autoridade e poder, porque é eu quem capacito. É assim que nós precisamos andar, atentas ao comando, à voz de Deus. A voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a campanha é o quê? Vencendo batalhas. Pastora, como nós vamos vencer as batalhas? Confesse Jesus como teu único e suficiente Salvador. Convide Ele para estar na tua casa. Sabe, a casa tem que ser completa. Jesus tem que fazer morada em todo o nosso ser. Mas às vezes a gente está com a mente e o coração está ali endurecido. Está ali cheio de mágoas, né? Ressentimentos e até mesmo ódio. A mente está aqui, glória a Deus, aleluia. Vai dando a 6ª volta, vai dando a 10ª volta. Tá bom demais. Tá bom demais, mas na hora de tu vencer o inimigo da tua alma, que está trazendo cólera, adoecendo a tua alma, será se tu está capacitado? Sabe, às vezes, eu me confronto. A gente tem que se sacudir. Né? A pastora Tainá disse, sacode aí, quem está aí, a gente sacode direitinho a irmã que está do lado. Né? Se sacode aí. Diz, sai dureza do meu coração, sai raiva do meu pai, sai raiva da ex-mulher, sai isso, sai aquilo, te sacode. Sabe, às vezes eu me confronto. A gente é preciso fazer isso. Porque a nossa luta não é contra a carne, o povo de Deus. Há um Deus todo-poderoso lutando por nós. Aleluia. E com Ele a vitória é certa. Então convide Deus para entrar nessa batalha. Entregue a direção para Ele. Jesus, o que é que Tu quer que eu faça, Senhor? Porque se Tu não for, eu nem vou, Senhor. Se Tu não for, eu nem vou. É forte, mas nós vamos vencer. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá para Efésios. Você já sabe, é decorado, né? Efésios 6. Nós vamos até o 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica, no entendimento e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus.
Que palavra poderosa. Aqui ela nos orienta como devemos fazer, como devemos vencer as batalhas. Por isso é que nós devemos buscar entendimento na palavra de Deus. Para a gente não generalizar, nós vamos buscar entendimento na palavra. O Senhor está nos orientando através dessa carta. E a gente vai tomando posse da nossa vitória todos os dias da nossa vida. Quando eu entendo que eu posso tudo no Senhor, eu vou buscar esse entendimento no Senhor. Senhor, o que eu devo fazer? O que eu posso fazer? Como eu devo fazer? Por onde eu devo começar? E o Senhor vai nos dando direção. Aleluia. Glória a Deus. Então Cristo nos fortalece para sermos vencedores. O Senhor todos os dias derrama uma porção, a porção necessária para a nossa vitória. Ele dá o tanto certo. Ele dá o que nós carecemos, o que nós necessitamos. Deus é tremendo. Ele só faz coisas maravilhosas. Aleluia. Então, se você servir a Deus, independentemente da situação que você está vivendo hoje, você vai ser vitorioso. Você vai ser vitoriosa. Aleluia. Independentemente do que você está passando hoje, Deus vai nos dar vitória. Ele vai nos direcionar. Eu só preciso fazer o que Ele me pede para fazer. Foge da aparência do mal. Pastor, estou enfrentando uma luta tão difícil. Pastora, isso e isso. O que você está fazendo? Está buscando estratégias em quem? O que foi que tu já fez? Já entrou no teu quarto e orou? Já ouviu a voz de Deus dizendo, refreia a tua língua? Já ouvi Deus dizendo, grita essa dor. A gente precisa buscar estratégia em Deus. Bartimeu gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas muitas vezes o Senhor vai pedir para a gente silenciar. Então, busque em Deus a direção. É para gritar, Senhor? É para me ficar em silêncio, Senhor? O que eu devo fazer, mestre? Por onde eu devo começar? Eu te digo algo. A vitória chega. A obediência, ela gera bênção. Estar na presença do Senhor vai nos garantir a vitória. Aleluia. É nós diminuindo e Deus crescendo. Aleluia. É nós dizendo, Senhor, faz acontecer, Senhor. E Deus fazendo acontecer. A gente precisa parar para ouvir a voz de Deus. A gente precisa entender que tem situações que o Senhor quer que a gente esteja naquele lugar. E tem situações que o Senhor não quer que a gente esteja na posição que nós estamos. Desistir não pode fazer parte de nós. Nós temos que avançar. Nós temos que marchar. Esse último louvor poderoso. Nós temos que marchar rumo à nossa vitória. Nós não podemos desistir, povo de Deus. Ah, pastora, porque estão falando mal de mim? Pastora, porque isso eu não consigo? Vai conseguir se você não desistir. Busca entendimento no Senhor. Senhor, por que eu estou passando por essa luta? Vê se há em mim algum caminho mau, Jesus. E a gente sabe quando a gente vacila. A gente sabe quando o Espírito Santo está ali sussurrando e a gente deixa de obedecer. A gente sabe disso.
Você é prova viva do agir de Deus. Aleluia. Talvez ainda não tenha sido exemplo dentro da tua casa, mas é possível ser. Permitindo que o Senhor forge o teu caráter. Deixando, renunciando muitas coisas para viver a vontade soberana de Deus. Aleluia. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. E o que? Na força do seu poder. Quem é que nos fortalece? É Deus. E é na força do poder dele que nós somos fortalecidos. Então, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós, povo de Deus? Se nós estamos revestidos no Senhor, na força e no poder de Deus. Na força e no poder de Deus. Pode se levantar quem quiser se levantar. Se você estiver alicerçada na rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré, você vai ver que a sua luta não é contra a carne e nem é contra sangue. Por isso vai refrear a língua antes de xingar, antes de dizer um palavrão, antes de mandar alguém ir para o inferno. A gente precisa ter esse entendimento. Senhor, me reveste. Senhor, refreia minha língua. Foge da aparência do mal. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para o quê? Para que possais estar firmes contra as ciladas do inimigo. Resisti-vos, para que você possa estar firme, não é contra o teu marido, não é contra a tua esposa, contra os teus pais, mas é contra as ciladas do inimigo. Contra as ciladas do inimigo. Ele é quem quer destruir a cada um que não vigiar, porque aquele que está vigilante, ele bate em retirada. Aleluia. Ele bate em retirada, ele vê logo os olhos cheios do fogo de Deus, ele vê a mulher e o homem equipado com a armadura de Deus, e ele dá a meia volta e bate em retirada. Ele dá a meia volta e bate em retirada. Porque eu não vou ficar, discutindo com ninguém, não vou dar brecha, não. Eu preciso é orar e abençoar aqueles que me perseguem. Aleluia. Então é nós diminuindo, Deus crescendo, é nós descendo e Deus subindo, Deus revelando, Deus derramando a graça dele sobre nós. Não é a gente se afundando, não, povo de Deus. Não é a gente se afundando no nosso próprio entendimento. É a gente crescendo conforme a vontade de Deus, aleluia. É a gente sendo pequeno. É a gente entendendo que precisa parar algumas vezes para ouvir a voz dele. Dizendo, te levanta, minha filha. Vamos para o campo, a obra é grande. Pega essa armadura aí. Sabe, às vezes a gente veste a armadura, eu vou vestir. Nós precisamos já andar equipados. Equipados. Porque quando o inimigo se levantar, às vezes não vai dar tempo de tu botar todas as peças da armadura. Isso chama-se andar vigilante. De olhos abertos. Para vencer as batalhas. Aleluia. Nós estamos aqui por conta do Senhor. Nós saímos das nossas casas por conta do Senhor. Porque a gente quer mais dele. Porque a gente quer glorificar ele na congregação, junto com os irmãos. Nós estamos aqui por conta dele.
Então, para onde nós formos, o Senhor tem que ser o alvo. Aleluia. Então, para vencer as batalhas, te esforça, te movimenta. Corre a corrida que o Senhor tem proposto para ti todos os dias. Sai desse lugar que não dá nem para tu manusear, sabe? Tem lugar que às vezes a nossa alma se encontra que não dá nem para a gente se mover. Tem que ter espaço para desembanhar a espada. Sabe, essas sandálias não é para ficar aqui, olha, birrento, estagnado. É para correr, é para avançar, é para se movimentar. Tudo que o Senhor tem para nós é grande, povo de Deus. Se a gente não tiver entendimento da palavra, o fogo está caindo aqui, está caindo ali, e você está ali, ó. Não era para mim. A vontade de Deus é para todos. O que Deus tem é para todo aquele que crer nele. Aleluia! Glória a Deus! Então continua na presença. Não sai da presença. Esteja de prontidão. Esteja de prontidão para servir no reino. Esteja de prontidão para estar junto. Esteja de prontidão para acordar na madrugada e ir orar por alguém, se assim o Senhor disser. Sabe, esteja de prontidão. Às vezes eu me confronto, Senhor, será que eu estou fazendo de fato a tua vontade? Sabe, porque às vezes é tantas coisas que vem na mente da gente. Mas quando o Senhor te chamar de madrugada, te levanta. Vai orar pelos enfermos. Vai orar pelos que estão em condição de rua. Vai orar pelos anjos da igreja. Esteja de prontidão, vigiando. Aleluia. Deus é quem faz. Muita gente está perdendo a esperança. Muita gente está perdendo as forças. E a gente precisa o quê? Porque não temos que lutar contra a carne, nem sangue, mas sim contra os principados. E contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, feito tudo isso, ficar o quê? Firme. Firmes em Deus. Firmes no Senhor. Nós vamos vencer. Não é firmes e confiantes no nosso próprio entendimento, na força do nosso braço. É firmes em Deus. É firmes em Deus. Nós vamos vencer todas as batalhas, aquelas que são visíveis, palpáveis, mas também principalmente aquelas que são invisíveis. Pastor, eu estou me sentindo tão, sabe, uma tristeza, eu estou tão fraca, parece que está sugando todas as minhas forças. Já fez exames? Está tudo ok, as vitaminas? Desconfia. Entra no teu quarto e ora. Sabe, pede oração para o teu pastor. Pastor, coloque aqui a mão na minha cabeça. Pastor, tem alguma coisa arrancando o meu juízo. Eu estou sem paciência. Eu não estou conseguindo dormir. Está me vendo aqui, pastor, uma besteira na minha cabeça. Corre para as pessoas certas. Manuseia aquilo que Deus já te deu. Calça essas sandálias. Corre para o rumo certo. Desembanha a espada. Se equipa com o escudo da fé. A gente precisa se movimentar conforme a vontade de Deus, para que a gente tenha história de vitória para contar.
a gente precisa se levantar, estar de prontidão. Perdeu o sono, ora repreendendo o pesadelo. Aproveita e vai orar, adorar Jesus. Esses dias eu conversando com a minha mãe e lembrando que eu passei 3 meses dentro de um quarto, literalmente na escuridão. Saí só os ossos de dentro desse quarto, fugi da minha casa, entrei na casa da vizinha e fiquei naquele lugar. Sabe, tantas pessoas pedindo para eu sair daquele lugar, levando comida, estragava a comida, eu bibicava, sabe, uma coisa assim terrível, chamado depressão. Terrível. Até hoje, eu luto todos os dias com a força que o Senhor tem me dado para sair desses lugares, porque eu não quero mais voltar, porque eu sei o Deus que eu sirvo, Ele é Deus que nos faz vencer batalhas. Ele é Deus que nos faz vencer batalhas. Deus vai te tirar, mulher. Eu vejo a tua alma seca, Deus é contigo, te fortalece nele. Ele é Deus que restaura a nossa sorte. Sabe, eu ouvia todos os dias, os meninos saíam da escola, eu tenho 3 amigos que foram anjos na minha vida, batiam na janela, de Jezinha, Digite, sai daí, vamos, tem coisa boa para ti, nada entrava. Nada. Mas eles tomaram uma estratégia. Vamos dizer que Jesus ama. Só chegava, batia, de Jezinha é nós. Havíamos só dizer que Jesus te ama. Às vezes aquilo ali me dava uma raiva, uma fúria. Mas lá no finalzinho, quando eu começava a adormecer, vinha só assim, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E um dia eles chegaram à tarde, um domingo à tarde. Isso estava chovendo e eu tive assim, fiquei tão triste porque estava chovendo, era novembro. E eu resolvi abrir a janela. E eu com vergonha porque saiu aquele mau cheiro, aquela coisa terrível. E eu falei para eles, vão para casa. Não, Jezinha, nós só quer entrar. Nós só quer entrar. E aí a minha mãe abriu a porta da casa, eles entraram na minha casa e eu continuei lá no quarto da casa da vizinha. E eu quero dizer para vocês, sabe, naquele dia eu não me vi mais no direito de alimentar as mazelas do inimigo. Porque eu já não me dava mais por inocente. Eu tinha 18 anos. Mas Jesus estava ali, ó. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Nós não podemos desistir das pessoas. A nossa luta não é contra a carne. A nossa peleja é de Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou resultado do resgate da potente mão de Deus. Você é resultado do resgate da potente mão de Deus. Quantas noites em situações diferentes a minha, ou quem sabe a mesma, você já sofreu. Mas o Senhor, Ele é para aquele que confia nele. Aleluia! Ele é para aquele que confia nele. Então esteja o quê? Firmes. Firmes. Estais, pois, firmes. Novamente diz aqui, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho. A verdade estava ecoando dentro de mim. Eu já não podia mais fugir. Porque quando o Senhor chega, as densas trevas se dissipam. Aleluia! Aleluia! Sabe o que aconteceu? Eu ganhei
a dona daquela casa para Jesus. Ela faleceu tem 3 anos, mas eu ganhei aquela mulher para Jesus. Aleluia! Eu estava ali e ela falava assim: olha, eu vou vencer, eu vou vencer. Vai, você saiu de dentro de um quarto, era pior do que eu, a tua situação, eu vou vencer, vai vencer. Mas houve uma diferença. Eu aceitei Jesus. E a senhora precisa aceitar Jesus também. E ela aceitou Jesus. 3 meses depois o Senhor levou ela. Mas ela aceitou Jesus. Sabe, a gente está perdendo a esperança. Às vezes a gente não sabe mais nem falar da bondade de Deus para as pessoas. Porque a gente não tem estado de prontidão para vencer. Aleluia. Tomando sobre tudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisamos confessar Jesus, ter a certeza da salvação. A gente precisa ter a certeza quem é Deus para nós e manusear a espada. Aleluia. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com perseverança e súplica por todos os santos. Tem santo aqui? Tem santo de Jesus aqui nesse lugar? Aleluia! Você sabia que é nosso dever suplicar uns pelos outros? Orar uns pelos outros? É nosso dever. E eu quero convidar você a se colocar de pé nessa hora. Aleluia!